Olá, bem-vindo a mais um programa da série Caos, Deus está no controle. Eu sou Elienay, sou aqui do Espírito Santo e hoje nós teremos a presença ilustríssima do nosso irmão David. Bem-vindo, David. Obrigado, é um grande prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer a toda a direção do programa Caos, ao nosso pastor Marinho. Meu nome é David Machado Campos, eu sou da igreja de Itacibá, uma das nossas igrejas no Espírito Santo. E é um grande prazer, como eu já disse, estar aqui para nós falarmos um pouquinho do amor de Deus, de todos os milagres que Ele tem feito nas nossas vidas. E hoje o nosso programa está bem diferente, tá? Você que nos assiste, que nos acompanha, sabe como um todo e cada assunto aqui é bem relevante. Hoje nós vamos falar, preparados ou não, olha só o que temos, sobrevivendo em meio ao caos. Hoje vai ser como se nós estivéssemos testemunhando, né? Vamos contar um pouco do testemunho do David, né? E não saia daí, tá? Fique com a gente aqui. Vamos lá, preparado, David? Preparado. Então vamos nessa. David, como foi saber que esse vírus estava chegando ao Brasil? Assustador, mas a gente costuma pensar, né? Existe um ditado antigo que diz assim, que Deus é brasileiro. Então, quando a gente ouve falar desse tipo de coisa, a gente ouve falar de tsunami, a gente ouve falar de furacões, a gente ouve falar de vulcões, da queda das torres gêmeas do World Trade Center. Então, toda vez que a gente ouve falar de alguma pandemia, de algum acidente, é sempre fora do Brasil. A gente nunca imagina que isso vai chegar até nós, né? Deus está deixando de ser brasileiro, Deus né? está deixando de ser brasileiro, como diria o nosso pastor Marinho. Então, assim, qual foi a nossa surpresa quando chegou ao nosso país, quando chegou ao nosso estado, quando chegou ao nosso bairro, quando chegou na nossa rua e quando chegou nas nossas casas. Então foi algo realmente assustador, foi algo rápido e que nos assustou pela rapidez, mas foi algo que realmente que ninguém esperava que chegasse tão próximo da gente. E chegou e parece que está ficando, né? Imaginávamos que seria tão rápido, né? Mas parece que chegou e está ficando. A gente olha para um lado, olha para o outro, ainda temos que usar máscara, ainda temos que fazer todo o procedimento. Faça, você não deixe de fazer. Aqui nós não estamos dizendo para você tirar a máscara, não. Porque pelo jeito que nós estamos aqui avaliando, né? Isso digo de mim, como diria o apóstolo Paulo, vai ficar mais um tempinho, né? Sim. Infelizmente, são os novos tempos, né? A gente vai ser obrigado a se acostumar com essa nova realidade. Minha máscara está aqui no bolso e a gente tem que sair daqui com a máscara, mesmo porque a nossa igreja ela segue todos os protocolos da Organização de Saúde. Então, assim, temos que tomar cuidado e se preparar, porque Deus continua no controle de todas as coisas, mas a gente não sabe qual vai ser o momento que vai embora essa pandemia. E aí, David, você estava falando, eu estou aqui pensando na nossa segunda pergunta. Olha, você ficou assustado quando chegou ao Brasil. E como foi saber que chegou na sua casa, na sua família? A gente professa a fé de acreditar no nosso Senhor, de ter o nosso Deus como nosso escudo, de amar e respeitar o Senhor. Então, às vezes nós que somos servos do Senhor, a gente às vezes tem uma ilusão que nenhum mal vai chegar até nós não vamos ter nenhum problema, nós não vamos ter nenhuma doença, e se tivermos, nós vamos ser curados com facilidade. Eu lembro que, poucas semanas antes de eu pegar o vírus, algumas pessoas da nossa igreja, elas pegaram, e Deus é maravilhoso, Deus é santo, graças a Deus, que elas foram curadas. Algumas demoraram um pouquinho mais, outras demoraram um pouco menos. Eu esperava que ia ser comigo da mesma forma. Então, eu lembro que era uma quinta-feira, mataram um novilho próximo de onde eu trabalho e deixaram o corpo lá, e esse novilho ele começou a cheirar muito mal. E as pessoas que trabalham comigo no pátio diziam para mim, olha, você não está sentindo esse cheiro, esse fedor? Não está te incomodando? E era bem ao lado de um container, eu trabalho num container de metal. Então imagina, um container de metal do lado de uma carniça é realmente algo meio... Um sol de 40 graus, né? Um sol de 40 graus é uma coisa meio insuportável. E eu não sentia o fedor. E aí na quinta-feira, só eu que não sentia, todo mundo estava sentindo. E aí eu já comecei a suspeitar. Na sexta-feira começou uma tosse,
uma tosse seca. E aí, no sábado, começou já todos os sintomas. Eu comecei a ter febre, uma febre branda, né? E eu comecei a sentir muita tosse, e aí foi só piorando, só piorando, só piorando. E eu fiquei 15 dias em casa, não precisei ser internado, graças ao meu bom Deus, mas eu cheguei a procurar atendimento médico umas 6 vezes, mais ou menos. Foram em vários hospitais diferentes. E o interessante, cada hospital pedia para mim, cada médico pedia para mim tomar um remédio, cada hospital pedia para fazer um procedimento, mas na verdade é que somente o Senhor está no controle de todas as coisas. Nem eles sabem o que deve ser feito. Existem algumas coisas que eles vão fazendo para melhorar, mas as coisas foram piorando, 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 e continuamos um milagre, né? Hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E você fez o exame? Você chegou a fazer o exame e aí deu positivo? Eu fui em 4 hospitais diferentes. Nenhum dos 4 fez o exame. Eu tentei contato com alguns parentes da área de saúde, tentei pedir ajuda, mas a resposta era sempre a mesma, que eu não era de grupo de risco e por não ser grupo de risco eles não iriam fazer o exame. Então era somente, podemos dizer, no achismo, né? Eles tinham quase certeza que eu estava, mas sem ter certeza. Agora, a minha esposa, que ela trabalha na área de saúde, ela conseguiu fazer o exame com rapidez e ela deu positivo para o coronavírus. E assim, como estamos no mesmo ambiente familiar, eu peguei, a minha esposa pegou, o meu filho pegou, a minha filha pegou. A gente não sabe de onde veio, mas todos nós pegamos, mas graças a Deus estamos todos curados para a honra e glória do Senhor. E você está falando, eu estou aqui tentando, todo mundo pegou, mas o agravante só foi no seu caso, os outros passaram? Isso mostra como que nosso Deus é soberano. Como que nosso Deus é perfeito, porque, sabe, eu vi isso como um milagre, porque a minha esposa, ela só pôde pegar atestado para ficar em casa nesses 15 dias, porque ela também pegou, e ela não teve nenhum agravamento, e por causa disso ela conseguiu cuidar de mim. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que Deus é maravilhoso, porque se ela tivesse ficado ruim, quem iria cuidar dela? E sabe o que a gente percebe, Diaconisa, que o Covid é uma doença solitária. A gente se sente sozinho. As pessoas não podem nos visitar. E a gente entende por que as pessoas não podem nos visitar. Mas a gente se sente com muita solidão. E muitas vezes essa solidão é algo que faz com que a gente piore. E graças ao meu bom Deus eu tive a presença da minha esposa, mas eu tive a presença de vários irmãos mandando mensagem, dizendo que estava orando por mim. Então eu realmente me sinto um milagre. Amém. Então, e era a nossa próxima pergunta sobre milagre. Então, você pode dizer que você viveu um milagre? Não. Não. Eu posso dizer que eu sou um milagre. Amém. Que tudo que o Senhor fez na minha vida foi algo incrível e que eu não esperava. Sabe, a gente está muito acostumado a falar das grandezas do Senhor no Velho e no Novo Testamento. A gente ouve falar de um Deus que tirou Daniel da cova dos leões, a gente ouve falar de um Deus que tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, a gente ouve falar de um Deus que curou o cego Bartimeu, mas muitas vezes a gente não consegue colocar esse Deus no nosso tempo. Você está dizendo assim, que a gente não tem, ou pelo menos não costuma contar os nossos milagres. Sim. Porque acho que todos nós vivemos milagres. Só pelo fato de você, eu Sim. e todos nós estarmos respirando agora, Amém. é um milagre. Amém. É Glória um a milagre Deus. maravilhoso. Então você está dizendo isso. Nós não registramos. A gente às vezes costuma falar, quando a gente chega a falar, a gente fala realmente de grandes coisas, mas só o fato do coração estar batendo é um grande milagre. E eu sei disso porque no Covid eu sentia meu coração bater com muita força e eu tinha medo, a minha esposa tinha medo de repente meu coração parar. Então todos os momentos que meu coração batia, eu já sentia que eu era um milagre, eu já sentia que meu coração estava batendo ali pelas mãos do Senhor. E realmente você está muito certa, a gente às vezes não fala das grandezas do Senhor. A gente não fala dos milagres do Senhor. Eu acho que a gente deve falar mais, a gente deve testemunhar mais, a gente deve dizer para as pessoas que o nosso Deus é um Deus que não é um Deus do Velho e do Novo Testamento, é o nosso Deus. Ele não é somente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus do David, é o Deus da Elienay, é o Deus do pastor Marinho, e Ele tem feito milagres maravilhosos nas nossas vidas.
E aí, quando você foi para vivenciar realmente o seu milagre, como você... Além, não, isso, eu não sei se seria uma pergunta até cabível aqui, vou fazer essa pergunta para ele. Mas como você diz que viveu esse milagre, teve em algum momento você sentiu realmente o Senhor perto, mas presencial mesmo? Você viu? Sim. Quero dizer isso. Sim, Você viu? sim. A pergunta que eu quero fazer é essa: você viu? Sabe, a gente, como eu falei, né? A gente nunca viu o maná cair dos céus, a gente nunca viu, a gente nunca saiu da cova dos leões, mas a gente tem muitos milagres. Pequenas coisas, por exemplo, de você atravessar uma rua e de repente um ônibus passar correndo e você não saber aonde você passou. Eu lembro que isso aconteceu comigo uma vez, quando eu olhei para o ônibus, eu vi um monte de gente com a mão na cabeça assim, e eu fiquei pensando, até hoje eu fico pensando, como eu passei? Se eu passei por dentro do ônibus, por cima do ônibus, mas eu vi um milagre. Eu lembro que na última noite, que foi a noite primordial que o Senhor mostrou a sua presença para mim, eu estava deitado na cama ao lado da minha esposa e eu já estava assim praticamente 24 horas sem dormir e sem comer. Eu não conseguia me alimentar e eu não conseguia dormir. E eu lembro que a minha esposa do meu lado, ela pedia para mim, ela falava assim: amor, dorme um pouco, dorme para você descansar. Mas eu não conseguia dormir porque eu sentia que a minha respiração era algo que eu estava mandando nela. Que a gente respira o tempo todo e a gente não se liga nisso. E naquele momento, cada respiração minha eu contava. E a minha cabeça dizia assim: não posso parar de respirar, não posso parar de respirar. Então assim mistura uma sensação de ansiedade com a doença. Então várias coisas. E eu lembro que a minha esposa do meu lado e me monitorando. Eu agradeço a Deus por ter uma serva do Senhor como esposa. E eu lembro que ela do meu lado me olhando e ela vendo meu coração batendo muito forte no meu pescoço. E ela falava assim: amor, seu coração está batendo muito forte. E eu falei: amor, o que eu faço? Eu preciso dormir. E ela me sugeriu, ela disse assim: amor, vamos orar, vamos pedir ao Senhor. E eu lembro que a gente orou. E naquele momento de oração, eu lembro que eu coloquei minha mão para cima, como se quisesse que o Senhor tocasse nas minhas mãos. E minha mão ficou parada assim, para o ar. E eu queria muito sentir o toque do Senhor. Eu queria que acontecesse uma coisa sobrenatural, de eu sentir as mãos do Senhor tocando nas minhas. Mas eu não senti. Mas o que passou depois me mostrou que Deus está no controle, que Deus cuida da minha vida. Eu lembro que em certo momento eu estava indo um pouco sonolento e eu ouvi nitidamente uma voz dizendo para mim, dizendo assim, para mim e para minha esposa, né? Mas eu ouvi aquela voz dizendo assim: olha, eu vou dar um remédio para ele vai dormir, e depois de dormir ele vai melhorar. Eu não sei, porque eu tive alguns problemas até mesmo neurológicos. Quando eu falava, eu lembro que eu fui ao médico, e quando a doutora tentou conversar comigo, ela me perguntava meu nome, e eu não conseguia responder com rapidez. Eu falava assim, arrastado. Ela me perguntava: qual é o seu endereço? E meu endereço é... E não consegui responder. Então, nesse momento, até hoje, eu não sei se foi na minha cabeça eu ficava pensando: será que eu estou ouvindo vozes? Será que é um problema neurológico? Mas sim, eu ouvi uma voz que dizia: eu vou dar um remédio para ele vai dormir e ele vai melhorar. E qual foi a minha surpresa quando eu dormi? E eu lembro que eu acordei pela madrugada e eu disse para minha esposa assim: amor, o médico me deu o remédio e eu já estou me sentindo melhor. E a minha esposa acordou e falou assim: que médico? Que médico te deu o remédio? Você está em casa, meu amor, você não está no hospital. E eu falei: não, eu tomei o remédio. Ela falou assim: qual o remédio que você tomou? E assim... Ela ficou até preocupada, sim, né? porque próximo da nossa cama tinha alguns remédios que eu tinha que tomar de hora em hora. E aí quando eu disse para ela que eu tinha tomado um remédio, ela começou a olhar os remédios e disse: qual deles você tomou? E ela não entendia no momento que foi algo espiritual. E aí nesse momento eu senti mais uma vez o meu corpo descansar. E quando eu acordei, praticamente o meu sistema tinha sido reiniciado pelas mãos do Senhor. Amém. E é maravilhoso ouvir, e tão próximo, né, tão perto, que o Senhor continua. Às vezes nós nos encontramos pensando, né, David? Vamos falar assim: a gente pensa que tem controle de alguma coisa.
né? Nós não controlamos nem as nossas próprias vidas. Você não controla nem a sua respiração. Eu não controlo. Nós não controlamos nada. Tudo está nas mãos do Senhor. É quem controla céus e terra. E que maravilhoso este testemunho. De que o Senhor era o de Jacó, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó. É o nosso, é o meu, é o seu que está em casa. Né? Ele continua de posse, o poder está na mão dele. E o Senhor não abre mão do poder dele, né? E a gente assim costuma pensar que a gente está no controle de todas as coisas, né? Eu lembro que na situação do Covid, até para provar que eu tive alguns problemas neurológicos, eu não conseguia dirigir. A minha cabeça esqueceu o que era freio, o que era acelerador. Eu peguei o carro algumas vezes para a gente ir no hospital e eu algumas vezes quase sofri acidentes. E eu não sofri porque, mesmo a minha cabeça esquecendo, alguma coisa me mostrava mais ou menos o que eu devia fazer. Eu travei na porta da minha garagem no último dia, que foi o dia que eu desisti de dirigir, que eu falei, não dá mais. Eu travei o carro na porta da garagem e se não fosse o meu irmão, num dia meu irmão e no outro dia o meu pai, para guardar o meu carro na garagem, não teria condições. Então a gente imagina que a gente está no controle das coisas. A gente imagina que a gente pode controlar o nosso carro, a gente imagina que a gente pode controlar a nossa família, a gente imagina que está no controle do nosso emprego, está no controle da nossa respiração, mas esse Covid, ele nos dá uma grande lição para nos mostrar que realmente, no meio ao caos, só existe uma pessoa que está no controle, o nosso Senhor. Ele continua no controle. Ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o nosso Deus, e Ele continua no controle de todas as coisas. E continuará. E continuará. E continuará. Amém. Porque Deus é Deus. E agora, não é uma pergunta, mas é uma palavra de motivação. Amém. Você Glórias teria a Deus. uma para dizer para os nossos... Olha, eu quero dizer para você que perdeu um ente querido, que perdeu uma pessoa que você ama. É difícil nesse momento, sabe? É difícil a gente que está longe dizer para você que você deve se consolar, que você não deve se preocupar. Sim, você deve sofrer, porque o sofrimento faz parte das nossas vidas. Mas você jamais deve esquecer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que você jamais deve esquecer que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à tempestade, o Senhor continua no controle. A Bíblia fala, se eu não me engano, em Mateus 14, a respeito de duas tempestades, né? A primeira foi a tempestade que os discípulos estavam no barco com o Senhor Jesus, e em algum momento eles olharam para o mestre e falaram assim, mestre, não importa que nós pereçamos, e o nosso Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, Ele levanta, repreende o mar, repreende o vento, repreende a tempestade, e há grande bonança, né? Mas existe uma segunda vez que o Senhor pediu que os discípulos fossem sozinhos. E eles entraram no barco sozinhos, sem a presença física do Senhor, mas no momento da tempestade, no momento de todas aquelas coisas ruins aconteciam, eles clamavam, eles pediam ajuda, e o Senhor vinha andando sobre o mar para encontrar com eles. Então quero dizer para você que está em casa, é que tem vezes que o Senhor está no seu barco, agora tem vezes que o Senhor não está no seu barco, mas Ele continua soberano, e Ele continua aguardando que você olhe para Ele, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à tristeza, que você olhe para Ele e fala, Senhor, vem ter um encontro comigo, e Ele vai andar sobre o mar, e vai vir até você. E a palavra diz que os discípulos temiam, e acharam que era um fantasma, e esse, sabe, às vezes é o nosso problema, diante de tanto sofrimento, diante de toda doença, quando o Senhor Jesus Cristo vem nos socorrer, a gente às vezes não enxerga o Senhor. A gente enxerga fantasmas, a gente enxerga governo, a gente enxerga tanta coisa, mas eu quero dizer para você o seguinte, Deus continua no controle, e mesmo em meio ao seu sofrimento, em meio ao caos, em meio a tudo que você está passando na sua casa, eu não preciso nem lhe conhecer, Ele lhe conhece, e Ele está ao seu lado. Ele não te deixou no começo, Ele não vai te deixar no meio, e pode ter certeza, Ele não vai te deixar no fim. Ele vai continuar com você, Ele vai continuar conosco, em nome de Jesus. E vamos celebrar a vida, né, David? Porque vivenciar um milagre desse é, no mínimo, magnífico, né? Porque nós tivemos perdas, nós tivemos baixa. Realmente, muitos, né, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos se foram.
Mas nós damos graças a Deus por aqueles que se curaram, estão aí, vivendo mais um dia, né? Sobrevivendo em meio ao caos. E Deus continua no controle de todas as nossas vidas. Todo mundo, Deus controla a vida de todos. E eu lembro que, para finalizar a minha fala, mas eu lembro que uma das últimas coisas que eu lembro que eu falei com a minha esposa, eu amo muito a minha esposa. E sabe, a gente às vezes fica pensando em que amor é um sentimento de posse. Uma vez eu vi uma pessoa falando bem assim, que amava tanto uma outra, que se ele morresse, ele queria que ela morresse junto. E eu fiquei pensando assim, poxa, isso não é amor para mim. E eu lembro que eu disse para minha esposa, amor, arruma uma pessoa que cuide de você, que não maltrate as crianças. Eu lembro que eu disse para minha esposa que ela devia cuidar da mãe dela, que é uma pessoa que eu gosto muito. Eu lembro que eu disse para o meu filho, cuida da sua irmã e cuida da sua mãe. Então, para mim, isso foi demonstrações de amor que eu realmente sinto por essas pessoas. E, assim, eu até brinquei com o nosso pastor, que ele brinca comigo que eu saí ligando para todo mundo, dizendo que amava. Mas, sabe, eu acho que é nessas horas que você mostra que você é um servo de Deus. Você tem que ser servo de Deus até o fim. Você tem que morrer como um servo de Deus. A palavra diz, seja fiel até a morte e dar-te-é a coroa da vida. Quer dizer, se no último momento da sua vida, você estraga tudo aquilo que você professou, todas as suas pregações, todas as coisas que você disse, então isso significa que aquilo tudo foi uma mentira na sua vida. Mas seja no último momento da sua vida, continue acreditando no Senhor, porque eu acreditei até o último momento, e no último momento Ele me salvou. Então eu poderia ter estragado tudo, eu poderia no final ter falado que não acreditava, que tudo aquilo foi uma mentira, que eu não amava ninguém, de repente me vingar das pessoas, ligar para as pessoas para falar, para dar uma palavra ruim, mas não. As pessoas que eu liguei, eu disse, olha, eu te amo. As pessoas que eu tinha algum problema, eu falava assim, olha, me perdoa. Me perdoa pelo que eu passei, pelas coisas que a gente já passou, e olha, fique em paz. Então, assim, seja fiel até a morte. E agora nós vamos orar, orar peço até o David aqui presente, que ele faça essa oração por todos nós, por você que está nos assistindo. Amém. Querido, maravilhoso e eterno Pai, Senhor Deus, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, em meio ao caos, em meio ao Covid, em meio a tantas doenças, Senhor, o Senhor não perdeu o seu controle. Pai, o Senhor era maravilhoso, Pai, o Senhor é perfeito. Nós te exaltamos, Pai, nós te glorificamos, meu Pai, pela beleza da tua santidade. Senhor, aquela pessoa, meu Pai, que está nos ouvindo, seja qual for a enfermidade que ela esteja passando, seja qual for a ansiedade que ela está passando, seja qual for, meu Pai, o problema que ela está passando, meu Pai, só demonstra para ela, meu Pai, da tua forma que o Senhor está do lado dela. Pai, a tua palavra diz que o Senhor tem a sua graça, e a sua graça é uma graça multiforme. O Senhor faz na minha vida de um jeito, na vida da diaconisa Elianai de outro jeito, na vida de outros irmãos de outra forma. Então, Pai, aonde esse irmão estiver, age, meu Pai, mas age da forma que o Senhor desejar, da forma que o Senhor é soberano para decidir, meu Deus. Continue nos guardando, continue protegendo a tua igreja, meu Pai, continue protegendo os teus servos em todo o mundo, meu Deus, que nós possamos continuar louvando o teu nome em meio ao caos. Amém, Jesus, glórias a Deus. Amém. David, obrigada, viu? Foi muito bom ter estado com você aqui, o seu testemunho edificante, poderosíssimo, e que o Senhor capacite mais e mais a sua vida, a sua família, abençoe, e vamos que vamos viver. Deus nos dá chances e nós vamos aproveitar, Ninguém perde chance com Deus, não. Somos um milagre, Aqueles que estão vivos agora, eles têm duas saídas. Ou eles pegam essa vida que o Senhor deu e entrega para o mundo, ou ele continua sendo um servo do Senhor e agora agradecido, Porque agora a vida que nós temos já era dele antes, de Cristo, mas agora é mais dele do que era antes. Amém. Foi um prazer, viu? Prazer todo meu. Deus abençoe. Amém. Obrigada pela sua presença, você que nos assistiu, que sempre está conosco, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixa seu like aqui, deixa o seu joinha, participe, compartilhe. A cada programa é um assunto sempre relevante. Nós tivemos hoje um testemunho maravilhoso com o nosso irmão David. Não perde não, fica com a gente, tá? E agora nós vamos de música. Tchau!
preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para